E hoje, nesta sexta-feira, dia 27 de fevereiro, nós nos reunimos aqui, neste momento sagrado, neste espaço que transcende qualquer tela, qualquer distância, qualquer fronteira. Não importa onde você está orando agora. Não importa se você está na sala da sua casa, no quarto com a porta fechada, no ônibus a caminho do trabalho, na fila do banco, no celular enquanto espera uma notícia. Não importa. O que importa é que você está aqui. O que importa é que você escolheu estar presente neste momento de clamor. E isso, por si só, já é um ato de fé imenso. Então, antes de tudo, eu quero que você respire fundo agora. Respira. Fecha os olhos por um instante e respira. Deixa o peso sair pelos seus ombros. Deixa a ansiedade escorrer. Deixa o medo se afastar. Porque neste momento, nós não estamos sozinhos. Em nenhum momento estivemos. Mas hoje, nesta sexta-feira que tem algo diferente no ar, hoje nós vamos entender isso de uma forma que vai mudar o que acontece na sua vida daqui para frente. Vou orar por você agora. Vou orar por nós, porque eu também preciso. Porque nenhum de nós está acima de precisar de Deus. E é exatamente essa humildade, esse reconhecimento de que sozinhos não chegamos a lugar nenhum, que abre as portas do céu. Então fica aqui comigo. Fica aqui até o fim. Porque o que vai acontecer a partir de agora é real, é poderoso e vai mudar a rota do que estava vindo contra a sua vida. Pai amado, olha para a nossa vida real, para a nossa rotina, para as contas que vencem, para o alimento que precisa entrar, para o aluguel, para o remédio, para o gás, para a escola dos filhos, para as dívidas que tiram o sono. Nós não estamos aqui para brincar com a fé, nós estamos aqui para clamar com seriedade, porque a necessidade é grande e o Senhor é maior ainda. Nós cremos que o Senhor abre portas onde ninguém vê, o Senhor prepara caminhos onde ninguém imagina, e o Senhor move recursos por meios que a gente nem consegue explicar. E eu oro agora, com o peito cheio de esperança, para que a provisão chegue, para que a resposta venha, para que o socorro se manifeste e para que a paz volte a reinar dentro de nós. Senhor, nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, nós colocamos diante de Ti as nossas finanças, não como quem adora dinheiro, mas como quem precisa de sustento para viver com dignidade. Nós pedimos com humildade, mas também com convicção. Toca na nossa vida financeira, toca no nosso trabalho, toca no nosso esforço, toca no nosso nome, toca nas pessoas que podem nos ajudar, toca em cada caminho que hoje está travado. E onde houver bloqueio, eu oro para que o Senhor destrave. Onde houver atraso, eu oro para que o Senhor acelere. Onde houver falta, eu oro para que o Senhor complete. Onde houver vergonha, eu oro para que o Senhor honre. Onde houver porta fechada, eu oro para que o Senhor abra com força e com paz, sem confusão, sem humilhação, sem desespero. Agora, com toda reverência, eu peço também a intercessão dos santos do Senhor, aqueles que nos inspiram a permanecer firmes, aqueles que nos lembram que a fé não é enfeite, é sustento. Santos de Deus, intercedei por nós, por nossos lares, por nossos filhos, por nossos pais, por nossos irmãos, por nossas mãos trabalhadoras, por nossos sonhos que parecem pequenos aos olhos do mundo, mas que são grandes dentro da nossa necessidade. Nós pedimos que a luz do céu ilumine os nossos caminhos e que a mão de Deus toque nos lugares onde a nossa mão não alcança. Senhor, eu oro agora por quem está com o coração apertado e com a conta no vermelho. Por quem abriu o aplicativo do banco e sentiu uma dor no peito. Por quem está evitando atender ligação, por medo, por vergonha, por cansaço. Por quem está devendo e não quer dever. Por quem sempre foi responsável e, mesmo assim, se viu encurralado. Pai, não deixa a culpa esmagar os nossos ombros. Não deixa o medo dominar a nossa mente. Não deixa a angústia tomar conta do nosso lar. Eu oro para que o Senhor nos devolva o fôlego, porque quando falta fôlego, a gente até tenta, mas desaba por dentro. E eu declaro em oração: o Senhor renova a nossa força agora. O Senhor renova a nossa coragem agora. O Senhor renova a nossa esperança agora. Pai, nós pedimos uma porta de provisão que chegue com clareza, com tranquilidade, com surpresa boa, com notícia que aquece o coração. O Senhor conhece os meios. O Senhor conhece as pessoas. O Senhor conhece os caminhos. Se for por um trabalho novo, que venha. Se for por um serviço fechado, que confirme. Se for por um dinheiro que estava preso,
que destrave. Se for por uma venda, que aconteça. Se for por uma oportunidade, que apareça. Se for por uma ajuda justa, que chegue. Se for por um acerto, que se resolva. Se for por um recomeço, que floresça. Nós não colocamos limites em ti, Senhor, porque tu és Deus de abundância, e quando o Senhor decide agir, ninguém segura. E eu peço, meu Deus, que nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, nós sejamos surpreendidos com providência, surpreendidos com retorno, surpreendidos com resposta, surpreendidos com alívio. E quando essa provisão chegar, nós não vamos negar a tua mão, nós vamos reconhecer: foi Deus, foi o Senhor que abriu, foi o Senhor que moveu, foi o Senhor que trouxe. Nós queremos aprender a agradecer antes e agradecer depois, a agradecer em lágrimas e agradecer sorrindo, a agradecer no aperto e agradecer no alívio, porque a nossa fé não depende do cenário, a nossa fé depende do Senhor. Agora, irmãos, onde você estiver, nós vamos fazer isso com unidade. Se você puder, feche seus olhos por um instante, acalme o coração e concorde comigo em oração. Se você crê, não guarda isso só para você. Participa com a gente. Escreve nos comentários com simplicidade e fé. Senhor, visita a nossa casa. E enquanto você escreve, eu oro para que essa frase seja uma chave no mundo espiritual e que o céu veja a nossa união, porque quando nós nos unimos, a nossa voz fica mais forte. E eu peço também, compartilha esta oração com alguém que você sabe que está precisando. Não é propaganda, é cuidado. Às vezes, o que salva uma noite de desespero é uma oração que chega na hora certa. Pai Santo, nós colocamos diante de Ti também o nosso interior, porque não adianta ter dinheiro e não ter paz. Não adianta pagar contas e continuar quebrado por dentro. Então eu oro por cura emocional. Eu oro por descanso da mente. Eu oro por libertação da ansiedade. Eu oro por proteção do nosso sono. Eu oro para que nós consigamos dormir e acordar com coragem. Eu oro para que a nossa casa tenha paz, para que o nosso coração tenha direção, para que nossos pensamentos não sejam campo de batalha, mas lugar de fé. E eu declaro, nós não seremos dominados pelo medo. Nós não seremos esmagados pela preocupação. Nós não seremos envergonhados pela falta. Nós seremos sustentados pela mão de Deus. Senhor, visita os que trabalham de sol a sol e ainda assim não veem o resultado. Visita os que fazem bico. Visita os que estão desempregados. Visita os que vivem de diária. Visita os que vendem. Visita os que prestam serviço. Visita os que têm um pequeno negócio e estão lutando para manter de pé. Abre caminho onde hoje só tem parede. Abre passagem onde hoje só tem não. Abre visão onde hoje só tem confusão. E dá a nós sabedoria, porque dinheiro sem sabedoria vira vento. Nós pedimos sabedoria para administrar, para planejar, para não cair em armadilhas, para honrar compromissos, para organizar a casa, para reconstruir o que foi quebrado e para fazer escolhas certas, com paz, com prudência e com dignidade. Pai, abençoa os nossos relacionamentos também, porque muitas brigas nascem da falta e do cansaço. Quantas vezes nós nos ferimos por causa de pressão, por causa de contas, por causa de medo? Então eu oro por reconciliação dentro dos nossos lares. Eu oro por mansidão nas nossas palavras. Eu oro por união entre nós. Eu oro para que marido e esposa se olhem como companheiros de luta e não como inimigos. Eu oro para que pais e filhos se entendam. Eu oro para que nossos lares tenham respeito. E eu declaro: a provisão do Senhor não vem só em dinheiro, vem também em paz, em amor, em direção e em presença. E agora, Senhor, nós levantamos um clamor específico. Toca na nossa vida financeira com poder. Tira a confusão, tira o atraso, tira o peso, tira a vergonha. Eu oro para que surja uma solução onde não havia solução. Eu oro para que chegue um socorro onde não havia socorro. Eu oro para que venha um retorno onde só existia silêncio. E eu declaro com firmeza diante de Ti: nós vamos ver mudança, nós vamos ver resposta, nós vamos ver providência, nós vamos ver recomeço, nós vamos ver alegria voltando para dentro da nossa casa. E quando acontecer, nós vamos testemunhar, nós vamos contar, nós vamos agradecer, porque a Tua bondade merece ser proclamada. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador, minha fortaleza e minha rocha, nós nos aproximamos de Ti neste momento com toda a reverência que habita dentro do nosso coração. Nós nos curvamos diante da Tua presença com gratidão genuína, com uma gratidão que nasce lá no fundo,
onde as palavras muitas vezes não chegam, mas o coração sente. Nós te adoramos, Senhor, não porque queremos algo de ti primeiro, mas porque tu mereces toda a adoração, todo o louvor, toda a honra que existe dentro de nós. Tu és quem é. Tu és o Deus que era antes de tudo, que é agora em tudo e que será quando tudo passar. Tu és a fonte de onde vem toda a boa dádiva. Tu és o pai que corre ao encontro do filho ainda de longe. Tu és o pastor que deixa 99 e vai atrás de uma ovelha perdida. Tu és o Deus que não esquece nenhum de nós. Nenhum. Nem os que sentiram que foram esquecidos. Nem os que passaram por noites tão compridas que duvidaram da manhã. Tu não esqueceste. E nós, Senhor, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos que tu sejas fiel mesmo quando nós falhamos. Que tu continues sendo bom mesmo quando o nosso olhar cansado já não consegue ver a bondade ao redor. Que tu sigas estendendo a tua mão mesmo quando as nossas mãos largaram a tua. Pai, hoje é sexta-feira. E tem algo especial neste dia. Tem algo no ar nesta data que os nossos olhos carnais ainda não enxergam completamente, mas o nosso espírito sente. Tem uma movimentação sobrenatural acontecendo agora. Tem uma porta que está sendo aberta. Tem um decreto que está sendo assinado nos céus em favor de cada vida que está aqui neste momento, orando, crendo, esperando. E nós pedimos, Senhor, com toda a fé que temos e com a fé que tu mesmo depositastes em nós, que esse decreto se cumpra, que essa porta permaneça aberta, que o teu Espírito está fazendo agora se manifeste de forma concreta, visível, inegável na vida de cada pessoa que está unida a nós nesta oração. Eu preciso parar aqui por um segundo e falar diretamente com você que está orando agora. Você chegou até aqui porque algo dentro de você acreditou. Alguma coisa no fundo do seu ser disse, vai, entra nessa oração, fica até o fim. E eu quero que você saiba que isso não é por acaso. Nada é por acaso quando se trata de Deus. Você está aqui porque você precisa estar aqui. Porque existe uma palavra, existe uma bênção, existe uma virada que foi preparada especificamente para a sua situação, para o seu momento, para a sua vida. Você pode estar passando por aperto financeiro agora. Pode ser que as contas estejam maiores do que o salário. Pode ser que tenha uma dívida que parece impossível de pagar. Pode ser que você olhe para o seu saldo e o número que aparece na tela aperta o peito. Eu sei. Eu ouço você. Deus ouve você. E é exatamente por isso que essa oração existe. Mas antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa. Pega o seu celular agora. Abre o aplicativo do seu banco. Olha para o saldo que está lá, por menor que seja. E ao invés de sentir aperto, eu quero que você diga em voz alta, não importa onde você esteja. Esse é o número de hoje. O número de amanhã é maior. O número que Deus preparou para mim é muito maior. Fala isso. Acredita nisso. E continua aqui comigo nessa oração, porque ainda tem muita coisa que precisa ser dita, que precisa ser declarada, que precisa ser clamada ao céu. Senhor, nós voltamos a Ti agora com esse clamor específico no coração. Pai, nós sabemos que Tu não és um Deus distante, sentado em algum lugar no céu sem saber o que passa aqui embaixo. Tu sabes. Tu vês cada lágrima que foi engolida para não aparecer na frente dos filhos. Tu vês cada noite que o sono não veio por causa da preocupação com o dinheiro. Tu vês cada vez que alguém teve que dizer, não tenho condições agora, quando queria tanto poder ajudar, presentear, realizar. Tu vês tudo isso, Pai, e o teu coração de pai se comove, porque assim como um pai aqui na terra sente dor quando vê o filho passando necessidade, tu também sentes. E porque tu sentes, tu ages. E porque tu ages, nós cremos que hoje, nesta sexta-feira, a tua ação vai se manifestar. Pai, eu oro pelo irmão, pela irmã, pelo amigo, pelo familiar de cada pessoa que está orando aqui agora. Eu oro por quem está com a conta no vermelho. Eu oro por quem recebeu uma cobrança que não esperava. Eu oro por quem perdeu o emprego e ainda não encontrou outro. Eu oro por quem está trabalhando, mas o dinheiro não está sendo suficiente. Eu oro por quem tem um negócio que estava prosperando e do nada as coisas travaram. Eu oro por quem fez uma dívida pensando que ia conseguir pagar e agora o prazo está chegando. Eu oro por todos eles, Senhor, porque são todos irmãos nossos. São todos filhos teus, são todos pessoas que merecem viver com dignidade, com fartura, com paz no coração quando abrem o aplicativo do banco. E nós declaramos, Senhor,
com a autoridade que nos foi dada pelo nome de Jesus, que esse tempo de aperto está chegando ao fim, que essa temporada de restrição está sendo encerrada agora, que as cadeias que prenderam as finanças dessas vidas estão sendo quebradas neste exato momento, que as portas que estavam fechadas para a prosperidade estão sendo abertas com força, com poder, com a mão do Deus Todo-Poderoso. E agora eu preciso que você que está orando faça algo muito importante. Digita aqui, escreve, fala em voz alta. Eu recebo. Só isso. 2 palavras. Eu recebo. Porque tem muita gente que ora, que pede, que clama, mas na hora que a bênção chega, o coração está fechado por causa do medo, da dúvida, do será que é real? E quando o coração está fechado, a bênção bate na porta, mas não encontra entrada. Então hoje você vai abrir. Hoje você vai dizer, eu recebo. Não amanhã. Não quando as condições mudarem. Não quando você merecer mais. Agora, do jeito que você está, com a fé que você tem, com a situação que você está vivendo, você recebe. Ótimo. Agora continua aqui comigo. Senhor, Tu que és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que multiplicou o óleo da viúva, o Deus que alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes, o Deus que fez brotar água da rocha no deserto, o Deus que abriu o mar vermelho quando não havia outro caminho, nós clamamos a Ti agora com essa mesma expectativa. Nós clamamos pela multiplicação, pelo aumento que só Tu podes dar, pelo recurso que aparece de onde menos se espera, pelo Pix que chega sem ter sido pedido, pela oportunidade que bate na porta no momento certo, pelo contrato que é assinado quando tudo parecia perdido, pela renda extra que surge de forma inesperada, pelo cliente que retorna, pelo salário que aumenta, pelo extra no 13º, pelo reembolso que vem, pela herança que é desbloqueada, pelo dinheiro que encontra o caminho até nós porque Tu ordenastes que assim fosse. Nós não estamos pedindo por ganância, Senhor. Nós não estamos pedindo para acumular por vaidade. Nós estamos pedindo porque temos filhos para criar, porque temos dívidas para quitar, porque temos sonhos que precisam de recursos para se tornarem realidade, porque queremos honrar os nossos compromissos, porque queremos dar uma vida melhor para quem amamos, porque queremos diezmar, oferecer, ajudar outros que estão passando pelo mesmo aperto que nós estamos passando agora. E Tu prometeste, Pai, Tu prometeste que o justo nunca seria desamparado, nem o seu descendente mendigando pão. Tu prometeste que quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Tu prometeste que quem confia em Ti não seria confundido. E nós confiamos em Ti. Nós nos apoiamos nessas promessas com todo o peso das nossas vidas, com toda a carga das nossas necessidades, com toda a esperança dos nossos corações. Você ainda está aqui? Que bom, porque essa parte que vem agora é poderosa. Eu quero que você coloque a sua mão sobre o seu peito agora. Pode ser a mão direita, a mão esquerda, não importa. Coloca a mão sobre o coração. Sente ele batendo. Esse coração é um milagre. Esse coração é prova de que Deus ainda tem planos para a sua vida. Enquanto ele bater, a história ainda não acabou. Enquanto você respirar, a virada ainda pode acontecer. E agora, com a mão no peito, repete comigo em voz alta. Não importa onde você esteja. Senhor, eu acredito. Eu acredito que hoje, nesta sexta-feira, a minha vida financeira começa a mudar. Eu acredito que existe uma bênção com o meu nome que está a caminho agora. Eu acredito que o Pix inesperado é real, que o dinheiro surge na minha conta, que o recurso aparece de onde menos espero. Eu acredito, Senhor, e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora continua aqui. Tem muito mais que precisa ser orado por você e por todos os nossos irmãos que estão aqui unidos neste clamor. Pai, eu quero orar agora especificamente pelas pessoas que estão carregando um peso que elas não contaram para ninguém ainda. Tem gente aqui que está sorrindo nas redes sociais, mas chorando por dentro. Tem gente aqui que está sendo forte para a família, mas que, quando fica sozinha, desmorona. Tem gente aqui que foi buscar ajuda e não encontrou, que foi pedir emprestado e foi rejeitado, que fez um plano e o plano não deu certo, que tentou de novo, falhou de novo, e agora está com a autoestima tão baixa que mal acredita que merece receber bênção. Pai, para essa pessoa especificamente, eu clamo agora com uma urgência que sai do fundo do coração. Tu que curas as feridas dos que têm o coração partido, chega perto dessa pessoa agora. Toca nela. Não de um jeito distante, não de um jeito religioso, não de um jeito frio.
Toca nela do jeito que um pai abraça um filho que está sofrendo. Com calor, com firmeza, com a certeza de que tudo vai ficar bem. Com a mensagem silenciosa que diz: eu te vi, eu ouvi, eu estou aqui e eu nunca te abandono. Restaura a esperança que o fracasso roubou. Restaura a coragem que o medo engoliu. Restaura a alegria que as circunstâncias apagaram. Porque essa pessoa tem uma missão que ainda não foi cumprida. Essa pessoa tem uma história que ainda não chegou no capítulo mais bonito. Essa pessoa tem uma vida pela frente que vai ser tão diferente do que ela está vivendo agora, que um dia ela vai olhar para trás e não vai conseguir acreditar que chegou onde chegou. E a virada começa hoje, nesta sexta-feira, neste momento de oração. Agora. Eu sei que você que está orando agora tem alguém específico na mente. Tem um nome que veio ao seu coração enquanto você lia essa oração. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um pai, uma mãe, um irmão. Pode ser um amigo próximo que você sabe que está passando por dificuldades financeiras sérias. Você não precisa me contar o nome. Mas você pode escrever o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Pode ser só o primeiro nome, pode ser um apelido. Coloca aqui. Porque enquanto você coloca o nome dessa pessoa aqui, eu vou continuar orando, e a nossa intercessão vai alcançar ela também. Ninguém fica de fora dessa oração. Nenhuma família fica de fora dessa oração. Vai lá, escreve o nome, e depois continua aqui comigo. Senhor, cada nome que foi colocado aqui, cada pessoa que veio à mente de quem está orando, cada família que está sendo representada neste momento, Tu as conheces pelo nome. Tu conheces a situação de cada uma delas. Tu sabes o que elas precisam antes mesmo de elas abrirem a boca. E nós te pedimos, Pai, que a Tua providência alcance cada uma dessas vidas agora, que a Tua mão abençoada chegue antes de qualquer outra ajuda, que o Teu socorro apareça antes de qualquer desastre, que a Tua proteção cubra antes de qualquer ataque, que a Tua provisão chegue antes do prazo vencer, que a Tua bondade se manifeste de forma tão concreta, tão real, tão inegável, que nenhuma pessoa consiga dizer que foi coincidência. Que seja óbvio que foi Deus, que seja claro que foi uma intervenção divina, que seja evidente que o Senhor do Universo se importou com uma vida específica, com um nome específico, com uma situação específica, porque isso é quem Tu és. Não és só o Deus das nações, és o Deus de cada um de nós. Agora eu preciso falar sobre algo que muita gente não fala, mas que precisa ser dito. Muitas vezes o dinheiro não chega porque tem alguma coisa bloqueando. Não estou falando de superstição. Estou falando de coisas reais que acontecem na vida de uma pessoa e que criam barreiras invisíveis para a prosperidade. Podem ser decisões ruins do passado que ainda estão gerando consequências. Podem ser relacionamentos tóxicos que estão drenando energia e recursos. Podem ser vícios que estão consumindo o que deveria ser guardado. Podem ser mágoas não resolvidas que estão impedindo a pessoa de enxergar as oportunidades que existem ao redor. Podem ser crenças limitantes que foram plantadas na infância e que dizem que dinheiro não é pra gente, rico é ladrão, gente pobre fica pobre mesmo. Seja o que for que está bloqueando, eu oro agora para que esse bloqueio seja removido. Senhor, em nome de Jesus, eu decreto o rompimento sobre cada barreira que está impedindo as finanças dessas pessoas de prosperar. Eu decreto o rompimento sobre o ciclo de pobreza que passa de geração em geração. Eu decreto rompimento sobre a mentalidade de escassez que foi cultivada por anos de dificuldade. Eu decreto rompimento sobre cada palavra negativa que alguém disse sobre a capacidade dessas pessoas de prosperar. Eu decreto rompimento sobre cada contrato espiritual que foi feito conscientemente ou inconscientemente e que reteve as bênçãos que lhes pertencem. Pai, libera agora o que estava retido. Libera as bênçãos que foram represadas. Libera o fluxo de favor que estava parado. Libera o dinheiro que estava em trânsito e não chegava. Libera o recurso que estava no caminho, mas encontrava obstáculos. Libera, Senhor, porque nós somos filhos Teus, porque nós vivemos sob a cobertura do Teu sangue, porque o que Tu libertastes, ninguém tem poder de prender. Você sabia que existe uma forma poderosa de ativar a sua fé enquanto você ora? É simples, é gratuita e funciona. Compartilha essa oração com alguém agora. Não por obrigação. Não porque tem alguma superstição por trás, mas porque tem alguém na sua lista de contatos, na sua família, no seu trabalho, que também precisa receber essa palavra, que também está passando por aperto financeiro e que talvez não tenha chegado até aqui sozinho, mas vai chegar se você enviar. Quando você compartilha uma bênção, você não perde nada. Você multiplica.
Você planta uma semente de generosidade que vai voltar para a sua vida de formas que você ainda não consegue imaginar. Manda essa oração para alguém agora. Um familiar, um amigo, um grupo, qualquer pessoa que você sente que precisa disso hoje. E depois volta aqui e continua orando com a gente. Senhor, eu oro agora pelos empresários e empreendedores que estão aqui, por quem tem um negócio pequeno e está lutando para manter as portas abertas, por quem trabalha por conta própria e sente o peso de não ter a segurança de um salário fixo, por quem teve uma ideia boa, investiu nela com tudo o que tinha e agora está vendo o retorno demorar mais do que esperava, por quem vende nas redes sociais, na rua, em casa, no salão, na oficina, no ateliê, por quem acorda cedo e deita tarde tentando fazer a conta fechar. Pai, Tu és o Deus que multiplica. Tu és o Deus que transforma 5 pães e 2 peixes em comida suficiente para alimentar uma multidão e ainda sobrar. Então nós te pedimos agora que esse princípio de multiplicação sobrenatural seja ativado nos negócios e nos empreendimentos de cada pessoa que está aqui. Que os clientes que faltavam comecem a aparecer. Que as vendas que estavam travadas desbloqueiem. Que os pagamentos que estavam atrasados cheguem. Que os contratos que estavam sendo negociados sejam fechados. Que as parcerias certas apareçam no momento certo. Que o produto certo encontre o cliente certo. Que o serviço certo chegue à pessoa certa. Que o boca a boca bom comece a correr a favor dessas pessoas. Que o algoritmo colabore. Que a visibilidade aumente. Que o nome dessas pessoas se torne referência no que elas fazem. Que os sonhos que custaram noites de trabalho comecem a dar fruto. Que o suor que foi derramado seja honrado. Que o esforço que pareceu invisível seja reconhecido. E que o dinheiro que representa tudo isso chegue, Senhor. Que chegue de forma surpreendente, em quantidade mais do que suficiente, na hora em que mais precisar. E aqui eu paro de novo para falar com você. Se você tem um negócio, um serviço, algo que você faz, eu quero que você escreva aqui o que você faz. Coloca aqui nos comentários, não com vergonha, com orgulho. Porque o que você faz tem valor. O que você vende tem valor. O que você oferece tem valor. E às vezes a gente precisa declarar isso em voz alta, para o mundo ouvir e para a nossa própria mente acreditar. Escreve aqui, o que você faz? Como as pessoas podem te encontrar? Coloca aqui. Porque o público que está orando aqui neste momento pode ser exatamente o cliente que você precisava. E isso também é uma resposta de oração. Senhor, agora eu quero orar por quem está empregado, mas não está feliz. Por quem trabalha num lugar que não valoriza. Por quem dá o melhor de si todos os dias e recebe de volta apenas a sensação de que poderia ser substituído a qualquer momento. Por quem sonha com uma vida diferente, mas está preso numa rotina que esgota sem crescimento. Pai, Tu és o Deus das promoções. Tu és quem eleva. Tu és quem coloca um homem ou uma mulher diante de reis. Tu és quem abre portas que nenhum homem pode fechar. Então nós te pedimos, Senhor, pela promoção que está atrasada, pelo reconhecimento que foi negado por tanto tempo, pela oportunidade de trabalho melhor que está a caminho, pelo convite que vai chegar de um lugar inesperado, pelo salário que vai aumentar, pelo cargo que vai mudar, pela carreira que vai dar uma virada. Que essa pessoa encontre trabalho que pague bem e que seja gratificante ao mesmo tempo. Que ela não precise mais escolher entre sustento e felicidade. Que ela encontre o lugar certo onde o dom dela é valorizado, onde o esforço dela é reconhecido, onde ela pode crescer, aprender, contribuir e ser recompensada por isso de forma justa. E que enquanto essa porta ainda não se abre completamente, Tu dês a ela paciência. E que essa paciência não seja resignação, mas sim preparação. Que esse tempo de espera não seja desperdiçado, mas aproveitado para desenvolver habilidades, para aprender coisas novas, para se preparar para um nível maior. Porque quando a promoção vier, ela vai ser proporcional à preparação. E Tu estás preparando essas pessoas agora. Existe algo que eu preciso declarar agora, e eu preciso que você declare junto comigo. Repete em voz alta. Eu não fui feito para viver na falta, eu fui feito para viver na fartura. A prosperidade faz parte do plano de Deus para a minha vida. Eu rejeito a mentalidade de escassez. Eu abraço a mentalidade de abundância. O dinheiro é uma ferramenta que está a serviço do meu propósito. E eu o recebo com responsabilidade, com gratidão e com a consciência de que ele vem de Deus. Isso é verdade, não é uma afirmação vazia, não é autoajuda disfarçada de religião, é bíblico. Deus quer que nós prosperemos.
Deus quer que nós tenhamos saúde. Deus quer que nós tenhamos vida em abundância. Isso está na palavra. E quando a palavra de Deus se torna a crença que governa a nossa vida, as coisas começam a mudar. Senhor, eu oro agora pelo milagre financeiro. Não tenho vergonha de pedir. Não me importo de parecer desesperado, porque o desespero que leva ao joelho na presença de Deus é um ato de sabedoria, não de fraqueza. E nós nos joelhamos, Pai. Nós nos rendemos. Nós dizemos: Senhor, nós não conseguimos sozinhos. Precisamos de Ti. Eu oro pelo milagre do dinheiro que aparece de onde não se esperava, do valor que cai na conta sem a pessoa saber de onde veio antes de abrir o aplicativo, da ligação que traz uma boa notícia financeira, do e-mail que chega com uma oportunidade que muda tudo, do familiar que paga uma dívida antiga, do reembolso que saiu quando já tinha desistido de esperar, do bônus que a empresa decidiu pagar, da venda que aconteceu quando o produto estava parado há semanas, do cliente que comprou um valor muito maior do que era esperado. Eu oro pelo Pix que chega hoje, nesta sexta-feira, neste dia 27 de fevereiro. Pelo Pix que aparece na tela do celular e faz o coração acelerar de alegria. Pelo Pix que vem de um número desconhecido ou de um nome que não esperava. Pelo Pix que representa a mão de Deus operando de formas que a mente humana não consegue planejar. Porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. E o que para nós parece impossível, para Ti é apenas mais uma oportunidade de mostrar quem Tu és. Vou fazer uma pergunta para você agora. Você já recebeu alguma bênção financeira inesperada na sua vida? Pode ter sido pequena. Pode ter sido um dinheiro que encontrou no bolso de uma calça velha. Pode ter sido um reembolso que tinha esquecido. Pode ter sido uma promoção de emprego que não esperava. Qualquer coisa que chegou de forma surpresa e que fez você pensar: nossa, isso foi Deus. Escreve aqui nos comentários. Conta pra gente. Porque quando você compartilha uma testemunha de fé, você ativa a fé de outra pessoa. E quando a fé de outra pessoa é ativada por causa do que aconteceu com você, você planta uma semente de bênção que vai voltar para a sua vida em forma de colheita. Conta pra gente o que Deus já fez de bom. E vamos declarar juntos que Ele vai fazer de novo. Que Ele vai fazer ainda melhor. Que o que vem agora vai ser maior do que o que veio antes. Senhor, nós voltamos ao clamor agora com uma gratidão antecipada. Porque a fé opera dessa forma. Antes de ver, ela agradece. Antes de receber, ela celebra. Antes de segurar na mão, ela já dança como se estivesse segurando. Porque fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. E nós somos pessoas de fé. Então nós te agradecemos, Senhor, pelo Pix que ainda está a caminho, mas que já saiu. Nós te agradecemos pela conta que vai engordar ainda hoje. Nós te agradecemos pela notícia boa que vem até o fim do dia. Nós te agradecemos pela oportunidade que vai aparecer essa semana. Nós te agradecemos pela virada que essa sexta-feira representa. Nós te agradecemos antes de ver porque sabemos que Tu já agirastes. Tu já moveste os recursos. Tu já ordenastes as coincidências. Tu já alinhaste as situações. E agora é só questão de tempo para que o que foi ordenado no espiritual se manifeste no natural. Obrigado, Senhor. Do fundo do coração, obrigado. Agora eu preciso falar sobre fé ativa. Fé passiva diz: vou orar e esperar que Deus faça tudo. Fé ativa diz: vou orar e depois vou agir na direção do que eu pedi. E tem uma diferença enorme entre as duas. Deus separou o Mar Vermelho, mas Moisés teve que levantar a vara. Deus derrubou os muros de Jericó, mas o povo teve que marchar ao redor. Deus alimentou 5.000, mas os discípulos tiveram que distribuir os pães. Deus sempre fez a parte sobrenatural, mas Ele sempre esperou que o ser humano fizesse a parte natural. Então, depois que essa oração acabar, o que você vai fazer? Vou te dar algumas ideias práticas. Manda o currículo que você estava adiando. Manda a mensagem para o cliente que você estava com medo de incomodar. Abre o negócio que estava planejando, mas não tinha coragem. Posta o produto nas redes sociais. Negocia a dívida que estava te assustando. Liga para o banco. Manda a proposta. Responde o e-mail. Dá o próximo passo, por menor que pareça. Porque a fé sem obras é morta. E a fé com obras é dinamite. Senhor, dá sabedoria para as decisões financeiras que estão sendo tomadas. Porque não basta o dinheiro entrar se ele vai sair por decisões ruins. E nós pedimos, Pai, não só pela entrada de recursos, mas pela sabedoria para administrá-los, pela inteligência para multiplicá-los, pela disciplina para guardá-los quando necessário, pela generosidade para compartilhá-los na medida certa.
pelo discernimento para saber quando investir, quando poupar, quando gastar e quando esperar. Que Tu sejas o administrador invisível das finanças de cada pessoa que está aqui. Que Tu guies as decisões. Que Tu alertes sobre os erros antes de acontecerem. Que Tu mostres as oportunidades que são de verdade e proteja das armadilhas disfarçadas de oportunidade. Que Tu dês coragem para fazer os movimentos certos e sabedoria para evitar os movimentos errados. Porque prosperidade não é só ganhar muito. Prosperidade é ter mais saindo do que entrando de forma consistente. Prosperidade é dormir tranquilo porque a situação está sob controle. Prosperidade é ter reserva para quando as coisas inesperadas acontecerem. E nós queremos essa prosperidade real, essa prosperidade sustentável, essa prosperidade que bença a família e glorifica a Ti. Ei, antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa oração está fazendo diferença para você, se você está sentindo algo enquanto ora, se uma esperança está surgindo no seu coração que não estava antes, faz uma coisa para mim agora. Deixa um comentário dizendo o que você está sentindo. Pode ser uma palavra só. Pode ser fé. Pode ser esperança. Pode ser recebo. Pode ser uma oração completa que você está completando no seu coração. Não importa. Só não faz isso sozinho. Compartilha com a gente. Porque a unidade dos que estão orando aqui agora é poderosa. Quando nós nos unimos em fé, quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, o poder que opera é maior do que qualquer um de nós poderia gerar sozinho. Vamos juntos. Escreve aí. Senhor, eu oro agora por quem chegou até aqui com o coração pesado de desgosto. Por quem não está triste só pelo dinheiro, mas por tudo o que a falta de dinheiro causou. Por relacionamentos que estão tensos por causa de pressão financeira. Por casamentos que estão sendo testados por dívidas. Por filhos que perceberam que os pais estão preocupados. Por pais que estão se sentindo culpados por não poder dar ao filho o que o filho pede. Por quem teve que pedir ajuda e sentiu a humilhação de ser negado. Por quem teve que explicar para um credor uma situação que gostariam de ter evitado. Pai, restaura a dignidade que o aperto financeiro tentou roubar, porque a dignidade de um filho de Deus não depende do saldo bancário. E embora a situação financeira precise mudar, a identidade não pode ser abalada. A pessoa não vale pelo que tem. A pessoa vale pelo que é. E o que cada um de nós é, na tua perspectiva, é extraordinário. Nós somos criados à tua imagem e semelhança. Nós somos obra-prima das tuas mãos. Nós somos chamados para propósitos que transcendem qualquer conta ou dívida. E mesmo no meio do aperto, essa verdade permanece. E nós precisamos nos lembrar dela. Então restaura a autoestima, Senhor. Restaura a confiança. Restaura a certeza de que essa situação é temporária, que o aperto não é o destino, que o sufoco não é o fim da história, que existe um capítulo melhor à frente, que existe um dia em que essa pessoa vai olhar para trás e vai perceber que tudo que passou foi formação, não punição, que foi treino para algo maior, que foi o caminho pelo qual ela chegou onde Deus sempre quis que ela chegasse. Estamos chegando numa parte muito especial dessa oração, mas antes de ir lá, preciso que você faça uma última coisa. Já mencionei compartilhar, já pedi que escrevesse o que sente, já te pedi para declarar em voz alta. Agora, se você acredita nessa oração, se você sente que isso é real, clica em curtir. Não porque preciso do número, mas porque é um ato de fé. É você dizendo ao mundo digital e ao céu ao mesmo tempo: eu acredito, eu estou dentro dessa oração, eu recebo o que está sendo declarado. Vai lá, curte, e depois termina essa oração comigo. Senhor, nós chegamos quase ao fim desse momento sagrado, e nós queremos fazer uma declaração final que seja tão poderosa que ressoe pelo resto dessa sexta-feira e pelos dias que virão depois. Nós declaramos, no nome de Jesus, que o que foi prometido será cumprido, que a bênção que está a caminho não vai se perder no trajeto, que o favor de Deus está sobre cada vida que participou dessa oração hoje, que os anjos que foram enviados com mensagens de provisão chegaram ao destino, que as portas estão abertas, que o fluxo está liberado, que o bloqueio foi removido, que a corrente foi quebrada, que a maldição foi desfeita, que a bênção está estabelecida. Nós declaramos que essa sexta-feira é um ponto de virada, que o antes e o depois será medido a partir de hoje, que o que vem agora é diferente do que vinha antes, que a nova temporada começou, que a colheita depois de tanto plantar com lágrimas agora chegou, que a manhã de alegria que vem, depois da noite de choro, está aqui,
Pai, encerra esse momento com a tua paz. Não a paz que o mundo dá, que é frágil, que depende das circunstâncias, que desaparece quando a pressão aumenta. A tua paz, que ultrapassa todo o entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que não faz sentido para o mundo, mas que transforma o ambiente quando chega. Que faz um homem ou uma mulher dormir tranquilo mesmo com a conta negativa, porque ele sabe que Deus já tem a resposta antes da questão ser formulada. Cobre cada pessoa que participou dessa oração com essa paz, com esse descanso sobrenatural, com a certeza de que não estão sozinhos, com a convicção de que o mesmo Deus que criou os céus e a terra se importa com cada detalhe das suas vidas, com a alegria de que, mesmo sem ver ainda, já podem celebrar. Envolve cada família que foi representada aqui, cada nome que foi colocado nos comentários, cada pessoa que estava no coração de quem orava, cada necessidade que ficou não dita porque as palavras não vieram, mas o sentimento estava lá. Tu conheces todas elas, tu alcances todas elas, tu abençoas todas elas agora. E antes de terminar, eu quero que você faça uma última declaração por você mesmo. Coloca a mão no seu coração de novo e diz: Senhor, eu não vou desistir. Eu vou continuar acreditando mesmo quando não vejo. Eu vou continuar agindo mesmo quando tenho medo. Eu vou continuar plantando mesmo quando a terra parece seca. Porque tu és fiel, e eu sei que fiel é aquele que prometeu, e o que tu prometestes, tu cumprirás. Então eu confio, eu descanso, eu recebo, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que essa oração tenha alcançado o que precisava alcançar na sua vida hoje. Que cada palavra tenha chegado ao lugar certo. Que cada declaração tenha se fixado na sua crença. Que cada promessa lembrada aqui tenha reacendido uma esperança que estava quase apagando. Que cada nome que foi orado encontre a bênção que foi decretada. Que esse dia, essa sexta-feira, esse 27 de fevereiro, seja marcado como o dia em que algo virou. E se você receber alguma bênção hoje, amanhã, essa semana, como resposta a essa oração, volta aqui e conta pra gente. Porque o testemunho que você compartilha vai ser o combustível da fé de alguém que está na beira de desistir. E esse alguém precisa da sua história. Precisa saber que Deus responde, que Ele age, que o milagre é real. Volta aqui e conta. Nós queremos celebrar junto com você. Senhor, última palavra. Que a tua bênção desça agora sobre cada vida que passou por aqui hoje. Que o teu Espírito continue a obra que começou nesse momento, mesmo depois que a tela for fechada, mesmo depois que o dia acabar, mesmo durante o sono dessa noite. Que o trabalho sobrenatural que foi iniciado aqui continue sem parar até que se manifeste completamente no mundo natural. Tu és digno, Senhor. Tu és bom. Tu és fiel. E nós te amamos. Com toda a imperfeição que carregamos, com todas as dúvidas que às vezes aparecem, com todos os momentos em que falhamos, nós te amamos e te seguimos e confiamos em ti. Em nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém. E amém. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter orado com a gente do começo ao fim, por ter dado o seu tempo, a sua fé, o seu coração a esse momento. Isso não foi pouca coisa. Isso foi um ato de coragem e de fé que o céu viu e registrou. Agora vai. Vai com fé. Vai com expectativa. Vai com os olhos abertos para ver a resposta quando ela chegar. Porque ela vem. Pode ter certeza disso. Deus te abençoe. A você, a sua família, ao seu negócio, às suas finanças, ao seu futuro. Que esta sexta-feira seja o marco que você vai contar nos anos que virão, como o dia em que as coisas começaram a mudar de verdade.